E aí galerinha, beleza? Aqui é o professor Carlos André Over com mais dicas para vocês que vão fazer Enem, vestibular ou concursos. A pergunta de hoje foi mandada pelo Vitor Ferreira. Vamos a ela. CA, fala por favor sobre uma maneira de organizar melhor os horários de estudo. Abraços. Ok, todo ano eu faço centenas de horários de estudo. Inclusive, a long time ago, também o da minha esposa, que hoje é médica. Há alguns anos, ela tinha acabado de se formar e iria começar a estudar para as provas de residência médica. Esse é um momento interessante porque é como se o agora médico voltasse para a época do vestibular. Eles têm apostilas para as provas, fazem simulados, existem cursinhos específicos para a residência médica e ainda aulões de fim de semana e etc. Ou seja, é como se fosse uma viagem ao passado. Você que jurava que ia se livrar, que nunca mais ia fazer um cursinho na sua vida depois que entrasse na universidade, cuidado, porque você pode sofrer um castigo dos deuses. Ela estava nessa maratona de preparação para a residência e me pediu para fazer um horário de estudos para ela. E eu disse que não tinha competência para fazer um horário de estudos para a residência médica. Ela ficou irada, achando que era má vontade minha. E aí eu disse para ela algo que eu já expliquei aqui em um vídeo anterior. Fazer um horário de estudos não é simplesmente dividir a semana entre as matérias. Para montar um bom horário de estudos, você precisa ter conhecimento específico sobre a prova. Então eu disse que poderia explicar a lógica de um horário para ela e que depois que ela montasse, ela poderia pegar o horário, me mostrar, explicar por que ela tomou cada decisão e aí sim, juntos, nós poderíamos avaliar se o horário era bom ou não. Vamos aos pontos importantes na hora de se montar um horário de estudos. Ponto número 1. Quais são as matérias mais importantes para o exame que você vai fazer? Como eu não fiz medicina e como eu nunca dei aula para residência médica, é óbvio que eu não sabia avaliar. Até porque para cada estado, para cada especialidade, essas matérias podem mudar. E você tem que saber o detalhe específico para poder tomar a decisão. Por exemplo, no Enem, existem várias universidades do Brasil que têm pesos diferentes para determinadas provas. Então, para cada estado, para cada universidade, a estratégia pode mudar. O horário de estudo deveria ser diferente. Ponto número 2, um dos mais importantes. Quais são as matérias que você tem mais dificuldade? Quais são as matérias que você mais gosta? Isso é fundamental na hora de montar o horário. Ponto número 3, quanto tempo livre você tem disponível? Seja realista. E não esqueça de incluir horários de lazer e de descanso. Ninguém vai aguentar estudar muito tempo de domingo a domingo sem parar nunca. Sábado e domingo à noite ninguém estuda. É o descanso mínimo necessário que uma pessoa precisa para poder começar a próxima semana. Se você começa a colar uma semana na outra, rapidinho você vai morrer, você vai estourar. Lembrando, eu disse o mínimo necessário. Não é uma regra que os únicos horários de pausa sejam sábado e domingo à noite. Eu não disse isso. Muitos bons alunos só estudam até no máximo o sábado à tarde e depois retomam na segunda. Alguns, inclusive, nem no sábado à tarde. Essa é uma escolha pessoal. Cada um de vocês terá que decidir qual é a necessidade do seu corpo. Cada turno de estudos, manhã, tarde ou noite, deve ter pelo menos 2 matérias de estilos bem diferentes. Nunca estude 3 horas seguidas de uma mesma matéria, porque depois de um certo tempo na mesma matéria, o rendimento acaba caindo bruscamente. No caso do Enem, você pode combinar matérias de exatas com matérias de humanas.
No caso de concursos, você poderia pegar matemática com direito constitucional ou raciocínio lógico com direito administrativo. Na prova de residência médica, que eu citei há pouco tempo, era um pouquinho mais complexo, porque é uma prova que não tem matéria de exatas, mas mesmo assim é possível perceber matérias com estilos bem diferentes. Então, por exemplo, você poderia fazer uma casadinha de epidemiologia com pediatria. Em muitos casos, a casadinha perfeita acontece entre uma matéria que você gosta e outra que você odeia. Número 5. É fundamental escolher bem as matérias para o horário que normalmente você tem mais sono. Por exemplo, muitos alunos não estudam geografia como a última matéria da noite porque eles dormiriam em cima dos livros. Ou então passam por aquela péssima situação onde você lê 5 páginas de geografia, quando chega na quinta, conclui que na verdade você não leu nenhuma. Aí tem que voltar e ler tudo novamente. Então é muito importante saber qual matéria para você encaixa melhor no horário X. Para você se adaptar a um horário de estudo, leva no mínimo 3 semanas. Há pessoas que na primeira semana concluem que é impossível seguir aquele horário e já desistem. Fazendo assim, nunca vai dar certo. 7. Siga religiosamente seu horário semana a semana. Se possível, mantenha-o ao longo do ano inteiro. A situação ideal é quando o seu corpo já começa a sentir necessidade de estudar matemática na quarta-feira às 15 horas. Ou seja, quando realmente fica automático, quando vira rotina de verdade. Claro que para a maioria esmagadora dos alunos isso não é possível. Não dá para manter o mesmo horário durante o ano inteiro. Essa manutenção do horário ao longo do ano inteiro só é permitida se, no início do ano, quando você fez a sua primeira medida, o seu primeiro simulado, você estava bem divididozinho entre todas as matérias. E ao longo do ano você foi subindo todas da mesma forma, no mesmo ritmo. Infelizmente, não é isso que acontece para a maioria. Então, para a maioria, você tem que ir observando semana a semana, mês a mês, como as matérias estão evoluindo, e aí você vai ter que ir mudando o horário. Passou 2 meses com o horário, percebeu que matemática não está subindo, muda o horário de novo. A matemática subiu, tá beleza agora, volto para o horário anterior com todas as matérias divididas igualmente. Então, para a maioria dos alunos, é necessário se criar 5, 6 horários ao longo do ano. Ponto número 8. Tudo tem que ser planejado no seu horário. Que horas você acorda, que horas você almoça, que horas você vai dormir. Se possível, siga um padrão. Faça tudo exatamente no mesmo horário sempre. Almoce sempre no mesmo horário e por aí vai. Alguém poderia dizer, professor, infelizmente a única obrigação da minha vida não é estudar. Ok, sem problemas. Nesse caso, se você tem rotinas diferentes durante a semana, você tem que se basear nelas para tentar, de qualquer forma, criar um padrão. Eu vou tentar explicar. Suponhamos que você pudesse estudar normalmente todos os dias e dormir às 22 horas, exceto terça e quinta à noite, porque você tem um curso na faculdade ou sei lá o que. Nesses dias, você acaba dormindo às 23 horas. Na minha opinião, você deveria então estabelecer como sendo 23 horas o seu horário padrão. Mesmo que com isso você pudesse ganhar 1 hora de um cochilozinho depois do almoço nos dias que você não tem curso à noite. A palavra-chave aqui tem que ser padrão.
Você precisa de um padrão, mesmo que seu dia a dia ao longo da semana não seja exatamente o mesmo. Você adapta. Se você tentasse dormir alguns dias às 22 horas e outros às 23 horas, acabaria ao longo do ano tendo dificuldade para dormir no horário algumas vezes. Você tenta dormir às 22 e não consegue. E também, nos dias que você tem que dormir mais tarde, você começa a cochilar em cima da aula, etc e tal. Que no meu exemplo seria às terças e quintas. Pior de tudo, dorme mal, acorda com a ressaca no dia seguinte. Então, o rendimento no estudo do dia seguinte já foi afetado pela noite anterior. E aí vira uma bola de neve e o seu rendimento vai ficando cada vez pior, 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 pior. Então, mesmo que os seus dias não sejam todos iguais, você precisa modelar para tentar criar um padrão. Muitas pessoas acreditam que só é possível estudar em múltiplos de 1 hora. 2 horas de estudo, 3 horas de estudo, 4 horas de estudo. Não é verdade. Existem, inclusive, estudos científicos sobre isso. Qualquer minuto estudado é útil. Podem ser 27 minutos, 18 minutos ou até mesmo 5 minutos. Como eu disse, tudo depende da sua rotina. Se você não tem turnos 100% livres para organizar bonitinho, você vai ter que aproveitar os pequenos tempos livres que você tem. Todo espaço disponível tem que ser aproveitado. Aqueles 45 minutos de deslocamento no metrô até a sua escola podem ser extremamente úteis. Nesses buraquinhos curtos, dê preferência à resolução de questões. Para as matérias de exatas, esses buraquinhos são excelentes. 10. Dormir e se divertir são momentos importantes do seu horário de estudo. Devem estar programados. Não vou entrar em detalhes, porque eu já gravei um vídeo sobre isso. Foi o nosso vídeo de número 4. Se você ainda não assistiu, marca aí no seu caderninho, porque ele é muito importante. O seu título é Quer aprender? Então durma. Ponto número 11. Outro erro grave é montar um horário de estudos sempre em cima da matéria que você assistiu no dia. Esse modelo pode até funcionar para um aluno de colégio cuja maior preocupação são as provas da escola. Mas para um exame maior, um Enem, um concurso, um vestibular, é completamente sem noção. Vou pegar um exemplo aqui bem aloprado só para mostrar como esse raciocínio não é útil. Dependendo da sua escola ou cursinho, talvez você pudesse ter 5 aulas ou até mesmo 7 aulas diferentes no mesmo dia. Então, ter a obrigação de estudar essas 5 matérias ou até mesmo 7 matérias num dia só quebra demais o horário. Quando você começa a estudar, já é outra, já é outra, já é outra, já é outra. Você não evolui. Suponhamos que você tem aula de manhã e que então você possa estudar tarde e noite. Se possível, tente colocar no máximo 4 matérias. 2 para dividir a tarde, 2 para dividir a noite, seria excelente. Número 12. Se for possível, encaixe no seu horário uns 2 dias para atividades físicas moderadas. Aumentará muito o seu rendimento a longo prazo. Você não precisa virar o fortão no seu ano de Enem, vestibular ou concurso. Essa atividade física moderada, ela é pensada para aumentar o seu resultado nos estudos. Eu também já havia explorado esse tema no vídeo de número 4. Ufa! Beleza, finalizei. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre horários de estudos, por favor, comentem aqui embaixo do vídeo. Eu vou ler e vou respondendo uma a uma. Beleza? Só mais um detalhe. Para que o seu horário de estudos funcione da melhor maneira possível, é importante que você saiba estudar. Quais são as melhores técnicas para estudar? E eu gravei 2 vídeos aqui no canal sobre isso.
são os vídeos de número 10 e número 11. Não deixem de assistir. Esse foi mais um Take Over Control, Assuma o Controle. Eu espero que vocês tenham gostado e se gostaram, não esqueçam de deixar uma curtida, compartilhar e marcar os amigos. As curtidas e comentários são importantes para nós sabermos que esse trabalho é útil e vocês querem que ele continue. Assinem o canal para que vocês não percam as próximas conversas e mandem sugestões para os próximos temas. Um beijo no gordo e até a próxima!